Olá, você está no canal Chave Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é, olha, o centro da nossa prática como futuros farmacêuticos: os cuidados com pacientes que têm hipertensão. É uma condição que a gente vai ver todo santo dia e saber como manejar faz toda a diferença. Vamos lá então? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número: 32%. É isso mesmo. Quase um terço da população adulta aqui no Brasil tem hipertensão. Isso quer dizer o que na prática? Que não importa onde a gente for trabalhar, se é na farmácia comunitária, no hospital, na indústria, a hipertensão vai ser uma realidade constante. Então, pessoal, dominar esse assunto não é uma opção, é essencial. Vamos começar pelo básico, mas já com aquele olhar clínico que a gente precisa ter. A hipertensão é um desafio gigantesco de saúde pública. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes ela é silenciosa. Ela não dá sinal, não avisa que chegou, mas as consequências podem ser devastadoras se a gente não controlar a tempo. Então, o nosso ponto de partida é essa definição aqui. Hipertensão arterial, o que é afinal? É uma condição clínica super complexa, multifatorial, em que a pressão fica lá em cima e não desce, fica elevada de forma sustentada. O valor de corte? Maior ou igual a 140/90. Grave bem esses dois números, 140/90. Eles são a fronteira, sabe? A linha que separa o normal do preocupante. E vão ser a base para todo o diagnóstico e o acompanhamento. E por que a pressão sobe? Essa fórmula aqui, pessoal, é a chave para entender toda a farmacologia da hipertensão. Pensa assim: a pressão arterial é o resultado do débito cardíaco, que é o volume de sangue que o coração bombeia, multiplicado pela resistência vascular periférica, que é a força que os vasos fazem contra esse fluxo. Praticamente todos os remédios que a gente usa vão atuar em um desses dois fatores, ou nos dois. É fundamental a gente entender essa diferença. A grande maioria dos casos, tipo 90 a 95%, é de hipertensão primária. Ela não tem uma causa única, sabe? É uma mistura complexa de genética, idade, estilo de vida. Já a secundária, como o nome diz, é consequência de alguma outra coisa. Pode ser uma doença no rim, um problema hormonal ou até o uso de certos medicamentos. Na prática, o nosso foco vai ser quase sempre na primária. Mas por que a gente se preocupa tanto com a pressão alta? Porque ela é traiçoeira. Ela não dói, mas vai destruindo o corpo por dentro, em silêncio. Cérebro, coração, rins, artérias, olhos, esses são os chamados órgãos-alvo. Uma pressão mal controlada aumenta drasticamente o risco de AVC, de infarto, de o rim parar de funcionar e até de cegueira. É coisa séria. Ok, antes de sair pensando em qualquer remédio, a base de todo e qualquer tratamento para hipertensão está aqui: mudança no estilo de vida. Isso não é só a primeira coisa a se fazer, não. É o alicerce. É a fundação onde a gente vai construir todo o tratamento com medicamentos. Sem essa base, os remédios simplesmente não funcionam como deveriam. E o mais legal é que a gente consegue medir o impacto dessas mudanças. Não é achismo, é ciência. Reduzir o peso, fazer uma dieta balanceada como a DASH, cortar o sódio, tudo isso se traduz em milímetros de mercúrio a menos na pressão. São dados concretos, números que a gente pode usar para motivar os pacientes e mostrar que o esforço deles vale a pena. Muito bem. Agora sim a gente entra no coração da nossa atuação como farmacêuticos: o tratamento com medicamentos. Vamos dar uma olhada nas principais classes de fármacos que a gente tem à disposição. Para entender os principais medicamentos, a gente precisa dominar este sistema aqui: o renina, angiotensina, aldosterona. Esse esquema mostra a cascata de reações. Tudo começa com a renina lá no rim, que dá o start numa reação em cadeia. O produto final dessa história toda é a angiotensina 2, uma substância super potente que faz duas coisas. Ela aperta os vasos sanguíneos e faz o corpo segurar sal e água. O resultado? A pressão vai lá para cima. É exatamente aqui que duas das nossas principais classes de remédios atuam: os IECAs e os BRAs. E aqui a gente tem um resumão do nosso arsenal. Lembra daquela fórmula? Pressão igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular? Então, cada classe dessas ataca um lado da equação. Os diuréticos e os beta-bloqueadores vão diminuir o volume de sangue e o trabalho do coração. Já os IECAs, os BRAs e os bloqueadores de canais de cálcio vão relaxar os vasos, diminuindo a resistência. Ter esses mecanismos diferentes é o que permite a gente fazer combinações tão eficazes. Exatamente. A pergunta de $1 milhão. Com tanta opção, como é que a gente escolhe? E como combina? A resposta, felizmente, não é aleatória. Ela segue uma lógica clínica, baseada em diretrizes, que nos dizem quais associações são as melhores. E aqui estão elas, as combinações mais eficazes e seguras. As diretrizes recomendam, por exemplo, combinar um bloqueador do sistema renina, um IECA ou um BRA, com um diurético,
Ou então, esse mesmo bloqueador do sistema renina com um bloqueador de canal de cálcio. São parcerias que dão muito certo. E agora, atenção máxima nesse ponto em destaque. Nunca, jamais, associaram IECA com Umbra. Por quê? Porque não aumenta a eficácia e, ainda por cima, aumenta muito o risco de reações adversas graves. Essa combinação é contraindicada e ponto final. Com toda essa teoria na bagagem, vamos para o que realmente importa. Como é que nós, farmacêuticos, colocamos tudo isso em prática? Como a gente transforma a farmacologia em cuidado de verdade para o paciente? Tudo parte desse conceito aqui. Cuidado farmacêutico. Essa definição, lá de 1990, é a nossa filosofia de trabalho. Não se trata só de entregar uma caixinha de remédio. É sobre a gente se responsabilizar pelos resultados daquele tratamento, buscando sempre, sempre melhorar a qualidade de vida da pessoa. E olha, isso não é só um conceito bonito no papel. Essa frase aí veio de um estudo feito com pacientes com hipertensão resistente, que são os casos mais difíceis de tratar. E mesmo nesse cenário complicado, a conclusão é clara. A intervenção do farmacêutico melhora o controle da pressão, faz o paciente aderir mais ao tratamento e melhora a qualidade de vida. O nosso trabalho faz uma diferença que a gente pode medir. A nossa atuação se apoia em 4 pilares. Primeiro, identificar problemas. Pode ser um remédio que não está fazendo efeito, uma reação diversa. Segundo, prevenir. A gente previne complicações educando o paciente, monitorando. Terceiro, resolver, principalmente os problemas de não adesão. E, por fim, o 4º pilar, otimizar o tratamento, sempre trabalhando junto com o médico e toda a equipe de saúde. E como a gente faz isso no dia a dia? Muitas vezes com ferramentas bem simples, mas super eficazes. Essa ficha de horário com desenhos, os pictogramas, é um exemplo perfeito. Ela ajuda a organizar a vida de quem toma muitos remédios, deixando claro o que tomar e quando. Isso diminui a chance de erro, de esquecimento, é uma intervenção de baixo custo, mas de um impacto gigantesco na adesão ao tratamento. É isso, pessoal. Agradecemos a todos que assistiram a este material. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil. Inscrevam-se no canal Chave Fechadura e compartilhem com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!